Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Matheus Ângelo, aluno do terceiro A do Colégio Monteço, para apresentar o trabalho de Sociologia do professor Sérgio. Vamos começar falando sobre Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais brasileiros. Teve como temas centrais formação do povo brasileiro, defesa do direito dos povos indígenas e educação como ferramenta de transformação social. Sempre lutou pela educação pública de qualidade e deixou um legado que inspira debates sobre o Brasil até hoje. Teve como principais obras O Povo Brasileiro, de 1995, Os Brasileiros, Teoria do Brasil, de 1982, Maíra, de 1976, entre outras obras espetaculares. Suas ideias continuam vivas e nos fazem refletir sobre quem somos como povo e como país. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre Euclides da Cunha, que ficou famoso por analisar a realidade social do Brasil profundo, especialmente o sertão. Teve como temas centrais realidade do sertão brasileiro, desigualdade social e exclusão e conflito entre civilização e barbarie. Teve como obra principal Os Sertões, de 1902, dividido em 3 partes, a terra, o homem e a luta, que influenciou o pensamento crítico sobre o Brasil rural e as condições sociais do país. Sua obra continua sendo referência para quem quer entender o Brasil profundo e as raízes da desigualdade social no país. Agora vamos falar sobre o sociólogo Silvio Romero. Tinha como temas centrais identidade cultural brasileira, formação do pensamento nacional, folclore como expressão social e sociologia positivista e evolucionista. Defendeu a ideia de que o Brasil deveria construir uma identidade própria com base na sua diversidade étnica e cultural. Suas principais obras foram História da Literatura Brasileira, de 1888, Folclore Brasileiro, de 1897 e Ensaios de Filosofia do Direito e Sociologia, de 1895. Silvio Romero foi essencial para a formação do pensamento social brasileiro, que através de seus estudos sobre literatura, folclore e sociedade ajudou a construir um olhar crítico sobre o Brasil, valorizando o que é genuinamente brasileiro. Agora, falando mais sobre José Veríssimo, o importante crítico literário, jornalista, ensaísta e professor brasileiro, que tinha como temas centrais educação como base do progresso, formação cultural e identidade nacional, desigualdade regional e crítica ao elitismo político e social. Foi um dos principais intelectuais a defender a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento, com base no conhecimento e na cultura. Suas principais obras foram Educação Nacional, de 1890, Estudos de Literatura, 6 volumes, 1901 até 1907, e Homens e Coisas do Brasil, de 1902. Sua crítica social influenciou muitos outros estudiosos e educadores, como Âncio Teixeira e Darcy Ribeiro. Falando agora um pouco mais sobre Octávio Lane, o sociólogo das contradições do Brasil e da globalização. Teve como temas centrais desigualdade social no Brasil, dependência econômica, transformações sociais e globalização e crítica ao imperialismo cultural. Viveu no auge da industrialização e da urbanização brasileira, analisando as transformações que o capitalismo trouxe para o país. Pensador crítico envolvido com o pensamento marxista e com a análise dos sistemas econômicos e sociais. Teve como obras principais Formação do Brasil Contemporâneo, de 1971, Imperialismo e Cultura, de 1976, O Colapso do Populismo no Brasil, 1968, entre outras. Uma frase marcante dele era: a globalização não é apenas um processo econômico, é um fenômeno social, cultural, político e tecnológico que redefine a vida cotidiana no mundo inteiro. Sua obra continua essencial para quem quer entender os desafios sociais do Brasil e do planeta. Partindo agora para Gilberto Freire, um dos maiores e influentes sociólogos, historiadores e antropólogos do Brasil. Tinha como temas centrais formação da identidade brasileira, relações sociais e afetivas na escravidão, crítica ao racismo científico e patriarcado e hierarquia social. Foi um dos primeiros intelectuais a desafiar o racismo científico e a valorizar o papel das culturas africanas e indígenas na formação do Brasil. Gilberto Freire foi responsável por criar um novo olhar sobre o Brasil, que valorizava a diversidade cultural e criticava visões eurocêntricas e racistas. Teve como obras principais Casa Grande e Senzala, de 1933, Sobrados e Mucambos, de 1936, e Ordem e Progresso, de 1959. Uma frase marcante de Gilberto Freire é: o Brasil nasceu do encontro, do choque e da fusão de raças, culturas e costumes. Suas ideias permanecem centrais no debate sobre racismo, cultura, identidade e as raízes sociais do Brasil. Agora vamos falar sobre Caio Prado Júnior, um dos maiores historiadores e sociólogos do Brasil. Foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a analisar o país pela ótica do materialismo histórico. Atuou também na política, foi militante do Partido Comunista e sempre defendeu reformas estruturais no Brasil. Seus temas centrais eram
crítica ao idealismo histórico e reforma social e desenvolvimento. Suas principais obras foram Formação do Brasil Contemporâneo, 1942, A Revolução Brasileira, de 1966, Evolução Política do Brasil, de 1933. Rompeu a tradição de historiografia que romantizava o passado, oferecendo uma visão realista e crítica sobre a colonização e suas consequências. Caio Prado Júnior ajudou o Brasil a enxergar suas raízes históricas de forma crítica, entendendo que as desigualdades atuais são frutos das escolhas feitas ao longo do século. Indo agora para Sérgio Buarque de Holanda, um sociólogo que teve como papel central na interpretação das relações sociais e culturais do Brasil, especialmente no que se refere à formação de sua identidade. Seus temas centrais eram formação da sociedade brasileira, coronelismo e o jeitinho brasileiro, a herança colonial e o atraso social e o paradoxo do Brasil. Sua análise do caráter social brasileiro foi fundamental para outros pensadores, como Raimundo Faoro e Sérgio Abrantes. Ele foi essencial para a compreensão da cultura brasileira e das tensões entre tradição e modernidade no Brasil. Teve como obras principais Raízes do Brasil, de 1936, Visão do Paraíso, de 1959, e Do Império à República, de 1957. Uma frase marcante dele era: o Brasil não gosta de viver em sociedade. Ele preferia viver em uma natureza que fosse apenas sua. Partindo para o lado economia, vamos falar sobre Celso Furtado, que ficou conhecido por suas análises profundas sobre o subdesenvolvimento e as desigualdades sociais. Seus temas centrais eram subdesenvolvimento e dependência, desigualdade social, industrialização e a modernização no Brasil, cultura e economia, entre outros. Celso Furtado foi um dos primeiros economistas a pensar o Brasil dentro de um contexto global e histórico, não se limitando apenas à análise econômica isolada. Suas principais obras foram Formação Econômica do Brasil, de 1959, O Mito do Desenvolvimento Econômico, de 1961, A Conquista do Espaço, de 1971, entre outras. Suas obras influenciaram diretamente nas teorias do desenvolvimento e ajudou a estruturar políticas de industrialização e de substituição de importação no Brasil. Suas análises destacam que o Brasil e outros países latino-americanos têm um desenvolvimento desigual, onde a industrialização não foi acompanhada de uma distribuição justa de riquezas, e a modernização beneficiou apenas as elites. Sua obra é essencial para entender o desafio do Brasil em termos de desigualdade social e desenvolvimento econômico. Falando agora um pouco sobre Florestan Fernandes, que teve como temas principais desigualdade social e racial, formação social brasileira, teoria marxista e mudança social, a crítica ao capitalismo e a estrutura da classe do Brasil. Ajudou a transformar a sociologia brasileira, trazendo uma perspectiva crítica que ligava as questões sociais com a teoria marxista. Suas principais obras foram A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1964, A Sociologia no Brasil, de 1976, O que é o Lugar do Negro na Sociedade Brasileira, de 1965, entre outras. Suas reflexões sobre a exclusão social e racial no Brasil influenciaram diretamente a formulação de políticas públicas voltadas para os direitos civis e sociais da população negra e das classes populares. Florestan Fernandes foi o pensador crucial para entender as raízes das desigualdades no Brasil e ajudou a formar uma visão crítica sobre as estruturas de classe e as relações raciais do país.